Pesquisada em diversos países do mundo, a cannabis medicinal tem demonstrado eficácia no tratamento a numerosas doenças. No Brasil, onde a planta ainda é proibida, muitas pessoas têm buscado na justiça o direito de produzir a própria medicação. Fernanda Redondo Peixoto é uma dessas pessoas. Ela nos recebeu na sua casa, na zona rural de Marília, para nos contar a sua trajetória. Eu sou de Londrina, no Paraná. Morei lá a vida toda. Saí de lá com 16 anos, fui morar no Canadá. E no Canadá, eles já tinham uma mente mais aberta para cannabis. Já haviam alguns estudos na época que eu morei. Foi quando meu primeiríssimo contato com a cannabis. Não foi aqui, foi lá. E aí, depois, vim para o Brasil, eu me formei em hotelaria. Eu voltei para os Estados Unidos em 2001. Já formada em hotelaria, para trabalhar lá. Eu fui com meu filhinho de 1 aninho. Na época, ele fez 1 ano aqui e fomos para lá. E até então, a gente não tinha percebido nada nele, assim, de diagnóstico diferente ou nada. A gente começou a ver que o lábiozinho dele ficava roxo, que ele tinha algumas... Assim, colocava a mão no coraçãozinho, estava disparado. Fomos para o médico e descobrimos que ele tinha taquicardia supraventricular. Foi um choque, assim... E aí se tornou um problema, porque se ele estivesse tendo uma crise de taquicardia e viesse a convulsão junto, isso poderia acarretar numa parada cardíaca. Foi quando eles começaram um teste, estudos que já tinham vindo do Canadá para crianças com convulsão com a cannabis. E aí eu participei desse programa. Então eu comecei a estudar muito. E nesse processo ele acabou usando a cannabis até uns 7 anos. E aí ele parou de ter essas convulsões também e a gente não precisou mais fazer uso. Quando eu retornei, ele já não estava mais fazendo uso da cannabis, mas ele fez uso por 6 anos lá. Lá não era legalizado a cannabis, Mas sim, olha a diferença do nosso país. Existia um programa de pesquisa onde os médicos podiam usar com os pacientes, no nosso caso, muito bem sucedido, então, que aqui não tem, então... A gente fez cursos lá de plantio orgânico, de todo o processo da extração. Eram em vídeos que vinham do Canadá na época, mas a gente fazia. E os medicamentos já vinham prontos para a gente, mas a gente participou desse processo. Depois eu visitei o Chile, um projeto chamado Mamas del Chile, que as mães também, sem recursos, fazem o medicamento dos filhos. E lá eu vi que cada criança tinha uma dosagem, cada criança tinha uma planta. E aí eu vim para o Brasil, eu não tinha nada com a cannabis mais, meu filho não estava fazendo uso. Comecei a trabalhar com a agrofloresta, comecei a abrir a escolinha e não tinha mais nada a ver com a cannabis. Até que a minha cunhada foi diagnosticada com 35 anos com câncer, um linfoma já em dois tumores, é um câncer bem agressivo. Então a gente reuniu a família, eu falei, olha, eu sei as plantas que a gente pode trabalhar para ajudar a combater o câncer rápido. E aí fomos para o Chile de novo, produzimos o remédio, tiramos tudo. E aí a minha cunhada tomou o medicamento, rapidinho ela respondeu. E já teve até nenenzinha, tá tudo tranquilo. E a gente tinha acabado de produzir o remédio quando meu pai viu no jornal na cidade uma mãe que tinha uma criança que tinha 80 crises por dia de convulsão, que já estava travando uma luta no governo. Ela viu no Fantástico a primeira mãe, ela já começou a ir atrás. E aí ela já começou a dar o medicamento da farmácia. Na época o importado, que não existia na farmácia, o medicamento que vinha de fora. E ele baixava a crise, que era o CBD isolado. De 80 para 40. Para a mãe uma vitória, mas 40 crises são 40 crises. O remédio custava R$3.000, Tipo, R$3.000. Não... Então ela pegou e tentou que o Estado fornecesse. O Estado iniciou o fornecimento, mas já fazia 1 ano que o Estado não fornecia. Aí meu pai estava na dentista e, por coincidência, a moça que trabalhava como auxiliar da dentista, ela tinha tido uma filhinha especial e a filhinha dela veio a falecer, tinha a mesma idade do Matheus. Então a Ana, ela sabia dessa minha história com as plantas, desse processo um pouco. E assim que eu fui no dentista na próxima vez, eu estava lá com a boca aberta, a Ana começou, você sabe a minha história? Eu não sabia. Eu já chorando quase no dentista, ela falou, então, eu posso te passar o contato da Cláudia, mãe, se ajuda a Cláudia?
falei, ai, ajuda. Eu tinha o remédio, eu tinha acabado de fazer o remédio, eu não tinha mais planta, não tinha nada, mas tinha o remédio. Aí procurei a mãe do Matheus, né? Eu já tinha as espécies certas, tudo. Aí falei, vamos tentar, né? E aí, para nossa surpresa, né? O remédio artesanal, em 4 dias, dando medicamento pro Matheus, zeramos as crises do Matheus. Já deu resposta, mas assim, ele precisa de um tempinho também. Isso é uma coisa que eu falo muito para os pacientes. Cannabis é um fitoterápico. Cada organismo vai receber de uma forma. A paciência na dosagem é o que necessita para poder ter um tratamento de qualidade, né? Então a gente conseguiu acertar o medicamento do Matheus. A Cláudia, ela fala que o Matheus era um pano, que ele era caidinho a cabeça, ele não tinha interação, né? E hoje ele ri, ele pega as coisas. E ele é uma criança que, imagina, ele não mexia, ele não esboçava, né? Então a mãe fala que ele voltou à vida. Teve um dia que a gente estava com a associação, iniciando a associação, porque depois desse processo do Matheus, foi chegando mais paciente. Daí a segunda criança foi a Lelê, então a mãe chama de Lely, e aí formou a Malele, né, que deu início à associação. A gente fez medicamento para o Matheus e para a Letícia, 7 meses de medicamento para o Matheus e para a Letícia, para minha cunhada, e aí sobrou um pouco e eu fui sair de férias. E aí o padrinho Luiz, que é nosso padrinho da igreja, né, ele tinha passado por uma cirurgia de próstata, e a gente foi levar esse medicamento para o padrinho. E foi quando a gente foi preso na viagem. A gente foi preso viajando de carro. Pegaram os remédios dentro de um isopor, assim, né? Tivemos que ir atrás de pessoas que tinham um conhecimento da causa constitucionalista. A gente entrou com advogado constitucionalista além do criminalista, que é um direito à vida, né? E aí o processo, eu falo que foi um processo vivo, porque primeiro a gente entrou com, olha, esse remédio era para um paciente que tem receita, mas ele não tem acesso, ele não pode comprar. Olha, o paciente não está bem, olha, o paciente faleceu. Tudo isso vem no processo, sim. O paciente faleceu. O remédio não chegou para o padrinho, né? A gente entrou com 1 milhão de recursos. Testado de óbito do paciente. O que mais que precisa para você provar que era necessário, que a gente não estava levando mal, que, né? Eu não tenho nem palavras. Hoje eu consigo falar daquele momento, assim, mais pânico, assim. Eu fiquei 6 meses em prisão domiciliar e o Márcio a 3.000 quilômetros. Entramos com o processo durante a prisão, continuamos indo o processo da legalização da Cláudia e da Nay. E aí, quando nós conseguimos a legalização delas, eu já estou no HC delas, elas já me colocam como responsável do plantio, mesmo eu sendo processada, meu esposo preso. Pois o medicamento, a gente conseguiu a legalização, corremos, plantamos as plantas, colhemos, extraímos. E a última gota de remédio dada para o Matheus, do meu vidro, foi dada no dia que extraímos o medicamento da Cláudia. E hoje a associação, assim... A gente tem 180 pacientes, de 2, Matheus e Letícia. A gente tem que ser ativo na causa. A causa é descriminalização, é assim, empoderar a planta, ela é divina, é de Deus, é criação, não é? Como? Quanta falta de respeito? Quando foi? Em 2019, início, foi fechado o diagnóstico dos meus avós. E aí foi quando um advogado, o Evaldo, o Evaldo, daqui de Marília, e o doutor Osvaldo, eles me ajudaram e me ofereceram, falou, Fernanda, pela sua história, a gente vai, e também vai te ajudar na sua defesa. Nós vamos entrar com um pedido de habeas corpus para legalização do plantio para você poder plantar e produzir o medicamento dos seus avós, porque a avó já estava precisando bastante do medicamento mesmo, assim. A gente conseguiu a liberação do plantio. Então eu falo assim para as pessoas que é uma questão de organizar documento, de ir atrás do seu direito, porque a lei hoje ela tem uma brecha. Não é tão difícil assim, né? Existem hoje médicos que ajudam, que fazem o processo até gratuito. Existe o projeto da SBEC, das Mães Jardineiras, que auxilia com a doutora Eliane. Existe, assim como o Evaldo, alguns advogados que também auxiliam. Assim como existe uma mãe que conseguiu
a liberação sem nenhum advogado, sozinha fez seu processo. E existe sempre a defensoria pública. Então, o que a gente precisa de documento para você conseguir a liberação do plantio? Você precisa ter uma dor crônica, alguma doença que vai influenciar na sua qualidade de vida. E você precisa tentar procurar um médico e fazer um tratamento convencional. Não tendo resposta, eles vão indicar para você um medicamento à base de cannabis. É necessário uma receita do medicamento, é necessário também um laudo e um relatório médico, que o médico ele acompanhe esse seu tratamento da cannabis e prove que você teve uma melhora com a cannabis e que aquele foi seu único tratamento. Mediante esses documentos, aí você vai reunir laudo médico, exames, você reúne tudo isso e você entra com um pedido de plantio. Mas veja só, como você precisou fazer uso do medicamento por um tempo para poder ter esse laudo, voltamos à estaca zero. Legalmente, a pessoa precisa fazer uso do importado, R$3.000. E ali mora o problema. Então hoje temos as associações que conseguem fazer essa ponte de acesso do medicamento com o paciente que tenha uma renda inferior. Porque o justo era que as pessoas todos pudessem plantar. Mas o processo, uma vez que você reuniu o documento, formatou seu HC e entrou com o pedido, a justiça vai te dar a resposta de 30 a 60 dias no máximo. É rápido. A resposta é rápida. Eu falo que falta organização. A lei deu uma brechinha e a gente tem que aproveitar. É um movimento civil, é um movimento da necessidade, né? As pessoas precisam. Ninguém se organizou, ninguém levantou a bandeira. Quem levantou a bandeira foram as mães, foram as pessoas que cuidam do paciente. Então a planta venceu pelo amor mesmo. Ela já chegou assim. Olha, queridos, é assim que funciona, sabe? Começou ali com a Anne, que foi lá na frente, né? Pro congresso com a filha. E hoje a gente tem tanta gente ativa, né? E os médicos também que começaram a prescrever no Brasil. Eles são os ativos na história ali, porque no primeiro momento eles corriam risco até de perder o CRM deles, enfim. Tem o Dr. Leandro Ramires, que é o presidente da AMAME, que foi uma das primeiras associações que iniciaram no Brasil com pacientes. De lá saiu a Abrace, e ali começou o processo. Tem a doutora Eliane, né, que é da SBEC. Então, enfim, que tem o projeto das Mães Jardineiras, que eu também faço parte. O Dr. Paulo Fleury é um dos médicos que está assim, ativo nessa desobediência civil, que ele fala, ele mostra, as pessoas têm que fumar, têm que plantar, ele explica as diferentes formas de absorção, ele está ativo, né, nessa questão de lutar contra essa história toda da farmácia que não é verdadeira. Eu estou aqui com o meu plantio lindo aqui atrás, né, respondendo o processo, mas com o meu plantio. Então é uma luta possível, porque a lei, ela garante, mas a lei garante só alguns. E eu sinto que o processo todo da cannabis no Brasil, ele é isso, é uma rede de colaboração. Maria de Lourdes Cunha Redondo. Eu tomo cannabis para a Parkinson, né? Mas além do Parkinson, a cannabis, eu fui ao médico e eu já tive 5 isquemias. Com essas isquemias transitórias que eu tive, era para eu ter ficado com alguma sequela, né? Porque a minha boca veio até aqui, foi bem demorada, foi bem assim grave, sabe? E graças a Deus eu voltei normal, sem nenhuma sequela. Minha filha lá ligou ao médico, para o médico me atender, né? Para ver se eu precisava tomar alguma coisa, tudo. E quando eu cheguei lá, ele pediu todos os exames desde o início que ele me atende. Já vai fazer mais de 8 anos que ele me atende. E quando ele chegou na sala, estava minha filha e eu, ele virou e disse: Jesus te curou. Eu falei: eu sei que Jesus me cura sempre. Aí ele falou assim: os seus neurônios foram refeitos. Fazem 5 anos que eu tomo, faz muito tempo que eu tomo. Por isso que meus neurônios refizeram, né? O Parkinson
eu não tenho mais. Eu parei completamente de mexer o pescoço, de tremer. Eu tremia muito a mão também. Aí parou também. Mas graças a Deus não tenho sequela nenhuma. Fiquei ótima. Faço uso dela há 5 anos. Quem faz o óleo para mim é minha neta, Fernanda. Então quando o meu tá terminando, eu já falo, precisa o meu remédio. E eu tenho tomado direto. E não paro de tomar nunca. E vou tomar até morrer. Olha, eu sou fã da cannabis, hein? E aonde eu vou, eu receito cannabis pro povo. E como é da maconha, todo mundo já regala os olhos, é maconheiro. Mas não é nada disso. É o remédio. E é um remédio muito bom. Devia abrir a internet, né? E saber a origem, o que ela faz, a cannabis faz, para depois ele poder dizer alguma coisa. Porque como você vai dizer? Ah, porque é da maconha. Eu, como estou com 70 anos, eu não deixo de tomar nunca. Ninguém vai passar mal, minha filha. Ninguém passa mal com cannabis, passa bem. Eu gostaria de falar também que meu neto está preso, Márcio Roberto Pereira, e que isso é uma vergonha para o Brasil, porque meu neto está salvando almas, salvando gente que ele nem conhece, e preso por causa disso. Abre os olhos, Brasil. Estão deixando meu neto há 2 anos preso, e a gente já fez o que pôde e o que não pôde, e a gente sofrendo por causa dele. Por favor, pense nisso e põe a mão na consciência e sinta o que ele fez e o que ele está fazendo e o que ele está abrindo caminho para um monte de gente que está se salvando por causa da cannabis. Muito obrigada.